Bem, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Francisco Inácio. Eu estou aqui na coordenação deste curso online, que vai durar quatro sessões, apenas às terças-feiras, começando por hoje, até daqui a mais 3 ou 4 terças-feiras. O formador vai ser o Dre Oliveira. O Dre Oliveira é brasileiro, trabalha com marketing digital, trabalha com produção de conteúdos na internet, e eu o convidei para ele poder partilhar um pouco da sua experiência, do seu know-how nesta área conosco. E, sem mais delongas, ele então vai tomar a conta da sessão a partir de agora em diante. Legal, gente, fico feliz demais de estar me conectando com vocês, né? A gente vai falar muito sobre história, a importância da construção da história, principalmente para o mundo do business, dos negócios, e até mesmo para a gente usar no nosso dia a dia. Eu vou contar um pouco da minha história, e aí vai ser muito tranquilo. Quem tiver qualquer pergunta, levanta a mão, pode chamar, e a gente vai estar construindo esse conhecimento juntos, né? Bom, vamos lá. Eu sempre quis trabalhar com criatividade e tecnologia. Quando eu era pequeno, para vocês entenderem, eu e meu irmão, a gente ficava brincando de pegar caixa de sapato, montava ali aqueles computadorzinhos e imaginava que a gente estava ali criando programas de TV, umas coisas muito bacanas. Só que tem um porém. A gente é de família humilde aqui no Brasil e em 1992 os primeiros computadores já eram muito caros para cá. Só gente rica tinha condição realmente de ter um computador. Mas isso nunca me impediu de seguir o que eu queria construir para mim. O que eu fazia? Comecei a comprar livros e revistas sobre informática e comecei a estudar, sem computador mesmo. Quando eu tive contato com o meu primeiro computador, em 2003, aqui no Brasil, numa escola pública, eu já tinha um conhecimento acima dos meus professores. E aí ajudei os professores e os colegas na sala de aula. Quando entrei na faculdade de propaganda, não foi diferente. Eu tinha um conhecimento acima de 70% da minha turma em informática e criatividade, o que facilitou a minha penetração no mercado de trabalho. Hoje eu estou aqui com 10 anos de experiência em comunicação digital, ajudando empresas e pessoas de pequeno, médio e grande porte, nacionais e internacionais, a se conectarem. E é uma honra estar aqui com vocês, conectando vocês e ajudando vocês também. O que é storytelling? Os contadores de história. Eles sentavam em volta das fogueiras e, através das histórias emocionantes, das histórias impactantes, eles compartilhavam conhecimento. As histórias, elas têm um impacto tão grande na nossa sociedade que hoje grandes indústrias se formaram em torno das histórias. O que é a Netflix? O que é o Amazon Prime? São empresas que vendem histórias. O que é Hollywood? O que é Bollywood? São empresas que se especializaram em contar a história, né? E a história, ela tem o poder de conectar, de impactar e de mobilizar. O que a gente vai tratar nesse curso, nesse pequeno workshop? A gente vai tratar sobre como construir histórias que impactam, que mobilizam, que conectam as pessoas, tá? E a propaganda em si, o storytelling, ele não é algo novo, não é uma ferramenta nova da propaganda, é algo antigo, né? Mas que vem ganhando força por conta das redes sociais. As pessoas estão começando a entender que saber conectar pessoas a histórias através das redes sociais é o diferencial. Hoje em dia, você acessa uma página do Facebook, é muita informação. A gente recebe informação no Face, no Zap, no Instagram, na televisão. A gente recebe informação de todo canto. O que vai diferenciar, o que vai chamar a nossa atenção é a história, é o conecta. Nossos avós contavam histórias para a gente, nossos pais contam história para a gente, e a gente conta história, até para conquistar, seja um emprego, seja uma namorada, um relacionamento, e é isso. A gente vai aprender, através desses 4 dias, técnicas que vão ajudar vocês a se conectarem, a contar suas histórias melhor, seja para uma entrevista de emprego, seja para a produção de conteúdo digital, ou seja, apenas para o seu dia a dia, para ser um speaker mesmo, para ser alguma pessoa que tem o poder de mobilizar e conectar pessoas, né? Dentro da propaganda, o storytelling vem sendo utilizado durante anos. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo prático de como que as marcas, as empresas aqui no Brasil e no mundo utilizam a contação de histórias para vender um produto, né? A gente vinha numa época que
para se vender um produto, eu não tenho muito conhecimento da propaganda da Angola. Se vocês quiserem falar como é também, seria interessante. Mas aqui no Brasil, antigamente, as pessoas pegavam, por exemplo, vou dar um exemplo de um livro. As pessoas falavam os atributos do livro, né? Ó, esse é um livro, ele tem 50 páginas e a capa dele é branca e você deve comprar ele por isso. As pessoas focavam muito nos atributos. Hoje em dia, com o storytelling, as pessoas estão contando a história e o produto, ele é o resultado do final da história. Por quê? Porque a história conecta. Todo mundo se lembra do sabor do café que tomou pela manhã, do lanche que comeu pela manhã, do almoço que teve. Mas se eu perguntar para vocês, a maioria não vai nem se lembrar, às vezes, talvez do troco ou do valor que foi comprar aquele produto. Porque nós, como seres humanos, nós somos programados, nós somos emocionais. Nós gravamos nossas emoções. A gente não grava a longo prazo as questões mais técnicas. Então, a história ela tem esse poder de criar essa conexão e criar essa memória afetiva. Quando você consegue conectar uma pessoa a uma história que emociona ela, você desperta sensações no corpo dela que ela lembra talvez de alguma experiência que ela teve, ela relembra de alguma história que ela já viveu, e você consegue conectar através dessas emoções, produtos e marcas. Então, a gente consegue perceber como que as histórias estão intrínsecas na propaganda, como que elas são realmente importantes, como elas ajudam a conectar as pessoas. Só que como essa aqui é uma oficina prática, e a gente está aqui para aprender a contar a história, eu também queria escutar um pouco a história de cada um de vocês. Eu vou pedir para cada um que estiver aqui e quiser falar, construir um pequeno texto de, no máximo, 2 minutos contando a história de vocês, mas que já começa a compreender essa visão de contar uma história que conecta, que emociona e que consiga passar uma mensagem. Pode ser? Pode ser, Francisco? Eu vou dar aqui uns 2 minutinhos, uns 3, 4 minutinhos, e aí a gente já começa aqui essa história. O Inês Vasco falou que aí as histórias eram passadas de geração em geração através da fogueira. Legal. Então é isso, gente. Contar história já está dentro da propaganda, já está dentro da internet. A gente vai aprender aqui nesse curso. A jornada do herói. O que é a jornada do herói? É construir toda uma jornada para se conectar um arquétipo, que a gente vai falar sobre arquétipos aqui também, tipo de arquétipo, como construir uma persona dentro de uma história, como realmente passar uma emoção dentro de uma história, você direcionar a emoção que você quer, mas agora, de maneira realmente bem intuitiva. Eu gostaria que algum de vocês aí começasse a construir esse texto para contar uma história, contar a história de vocês, até para a gente se conectar, né? Que história é trocação de informação. Então, vou dar alguns minutos e vocês, quando estiverem prontos, já começam a falar. Uma história rápida de vocês. Quem é vocês e por que vocês estão aqui nesse curso aqui? Bem, pessoal, o André, nosso formador, está a pedir para que cada um faça uma apresentação de por aí 30 segundos, 1 minuto no máximo. Temos limitação de tempo e fazermos essa conexão entre a apresentação e aquilo que é história. História como essência de storytelling, no sentido de storytelling mesmo, né? Boa noite, pessoal. Minuto. Sou Romão Brandão e a minha história começa no Kazenga, um município que para muitos ainda constitui um problema por conta da delinquência, o fraco investimento na educação, a pobreza. Mas, graças a Deus, embora tivesse tudo para ser um bom delinquente, o meu pai conseguiu tirar-nos dali e hoje sinto-me um herói, né? Por ter conseguido se formar na área de jornalismo. Sempre foi o meu sonho, embora tenha pensado em outras profissões, como ser polícia, só mesmo para acabar com a delinquência no Kazenga, porque convivi muito com a delinquência, mas hoje sou jornalista. Boas, Romão. Obrigado pela breve apresentação. O Romão é jornalista, como ele disse, ele é editor do jornal O País e um grande repórter que conhece já há algum tempo. Vocês conseguem me escutar direito? Estamos a ouvir... Ok.
perdoar-me, mas infelizmente eu tô com problema na garganta, então a minha voz vai ficar meio rouca, tá, gente? Ok. Tá. Começando. Eu sou basicamente uma menina sonhadora que tenta sempre conquistar seus desejos e objetivos. Por esse mesmo motivo, estou aqui no curso para construir a minha carreira de designer e sessão mística. Bem, basicamente, eu vi uma oportunidade que eu queria agarrar para construir essa carreira que eu tanto sonho em ter um dia, para poder ser uma pessoa de grande reconhecimento em Angola e, quem sabe, um dia no Brasil, em Portugal. E Boas, basicamente é isso que me traz aqui nesse curso hoje. boas, Bruna. Obrigado pela apresentação. Aqui, eu achei muito legal as duas histórias. Parabéns, Bruna. A Bruna conseguiu compreender também esse conceito de emocionar e de passar um sentimento dentro da história. Gente, é legal vocês já terem como princípio que nós, como indivíduos, independente de onde você mora, seja no Japão, na China, nós gostamos de drama, nós gostamos de conectar a história e de saber o desfecho do que vai acontecer. Então, quanto mais vocês conseguirem colocar essas ferramentas dentro dos seus textos, mais você vai conseguir conectar emocionalmente com as pessoas. Lembrando, isso é psicologia. Nós somos seres emocionais. A gente busca a razão apenas para justificar as nossas emoções. Mas é isso, vamos continuar. Boas. Isso, gente, a gente vai aprender dentro dessa oficina, criar histórias que emocionam, que conectam e que realmente consiga passar uma ideia ou um produto. O storyteller, eu vou trazer aqui para vocês as maiores ferramentas, os maiores storytellers que já existiram, né? Eu tive a oportunidade de estudar com o Carmen Galo, com o Bruno Scartozoni, que são dois especialistas internacionais sobre storytelling, e eu vou trazer ferramentas que vão ajudar vocês a conectar produtos, ideias e marcas. Gente, é importante vocês saberem, toda história é interessante quando ela é bem contada. Não existe história que não seja interessante. Seja a partir do momento que... isso daí eu aprendi, porque quando eu participei desse mesmo exercício que vocês fizeram, e aí quando eu faço, conta a sua história de uma maneira que empolga. A gente já fica naquilo, nossa, eu não tenho uma vida tão emocionante. A gente tem, é que a gente não vê. A gente está tão acostumado no nosso dia a dia que a gente não percebe o quanto história a gente consegue produzir. E é isso, o que a gente vai estar aprendendo, seja através da jornada de herói, seja através da construção do arquétipo ou de um pitch, ou seja, um texto rápido para você estar se apresentando através do emprego ou de alguma outra forma, a gente consegue passar a emoção, tá? Bom, fico feliz por estar conectado com vocês. Obrigado, Francisco, pela oportunidade também. Eu vou deixar minhas redes e meu e-mail. Vou passar o exercício prático para o Francisco e ele encaminha para vocês. Pode ser, Francisco? Pode sim, André. Deixa, se me permite fazer aqui algumas observações em relação ao tema. Este é uma oficina, é um workshop sobre storytelling. O que é que significa storytelling? Storytelling é uma expressão que vem do inglês e significa arte de contar história, né? Story, de história, e telling de arte de falar, arte de contar. Então, storytelling fica a arte de contar história. Se nós repararmos, a história está presente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e muito mais. A história é intrínseca à vida humana, à atividade humana. Para jornalistas, como o meu amigo Romão Brandão, o jornalista vive contando história. A notícia é uma história, a reportagem é uma história. O jornalista é um contador de histórias, é um contador de factos da vida real, que são histórias, não deixam de ser histórias. O vendedor, qualquer que seja a sua profissão, todos nós estamos no ramo das vendas. Independentemente da profissão que cada um desempenha, estamos nos ramos de venda. Todos nós vendemos de forma direta ou indireta. E para vender melhor e bem, nós podemos usar a história como um recurso, como uma estratégia de comunicação, como uma estratégia de venda. Eu vou dar um exemplo. Uma caneta, essa lapiseira Bic, aqui em Angola custa 50 kwanzas, no máximo 100 kwanzas. Isso deve ser menos de $1. É um produto de baixo custo, um produto muito barato. Mas, se eu contar uma história associada a esta lapiseira Bic, eu sou capaz de vender ela a 1000 kwanzas ou muito mais.
Dependendo da história que eu for contar, essa lapiseira BIC pode sair de uma lapiseira de 50 kwanzas para uma lapiseira de 50.000 kwanzas. Só depende da natureza da história que eu vou contar, da veracidade da história, do impacto emocional que a história vai causar. Então, a história é uma ferramenta muito poderosa, tanto para nos comunicarmos melhor, para vendermos ou para conseguirmos aquilo que nós quisermos. Como disse o Drey muito bem, até no momento de uma entrevista de emprego, se nós soubermos usar essa arte de contar história, nós podemos tirar muito proveito, podemos conseguir o emprego. Só sabendo contar a história da sua vida, da sua trajetória profissional, contando de um jeito cheio de recursos, que em marketing digital chamamos de gatilhos mentais, e aí você consegue tocar o lado emocional da outra pessoa que tenha o poder de decisão de contratação e consegue ser contratado com maior facilidade comparativamente aos teus concorrentes ou às outras pessoas que também pretendem o mesmo emprego.